Bom dia a todos. A paz do Senhor. A paz dos seus corações. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos 23. Livro de Salmos 23. Amém? Livro de Salmos. O Senhor é o meu pastor, em nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar, e me faz conduzir a águas tranquilas. Restaura-me o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Amém? Amém. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Vamos falar isso no nosso coração? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E vamos colocar isso sempre no nosso coração e no nosso dia a dia. Que o Senhor sempre seja o nosso pastor a qualquer circunstância da nossa vida. Amém? Vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração? Senhor Jesus, Papai querido, muito obrigado pela manhã de hoje. Obrigado por estarmos na sua presença, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, até mesmo as provas, meu Pai, até mesmo as lutas, porque sabemos que o Senhor está conosco dia após dia e que mesmo na dificuldade, com a sua presença, nós iremos vencer. Obrigado, Senhor, pelo alimento, obrigado pelas vestes, obrigada pela nossa família, Papai querido. Agradecemos, Senhor, o seu amor em qualquer situação, pois o Senhor é continuamente nas nossas vidas. Em nome de Jesus agradecemos, Papai. Amém, irmãos? Amém. Vamos receber agora o nosso irmão Marcos, amém? Deus abençoe. Grupo de louvor pode subir também. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Você já agradeceu a Deus por algo muito específico? Eu queria que o André colocasse o versículo de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Só o 13 mesmo. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Nós estávamos escravos de um dominador, de um reino mau, o reino do diabo. Mas Jesus, Ele nos comprou com o próprio sangue. Ele pagou o preço, o próprio sangue dele nos comprou e nos trouxe para o seu reino. Aleluia, você já agradeceu a Ele por isso? E eu queria começar com uma música em espanhol, talvez não seja de conhecimento de muitos aqui, mas ela tem uma letra muito, muito profunda. Se você puder passar para o próximo slide. Ela diz que eu estava perdido na escuridão, buscando refúgio, a minha alma estava cansada, eu estava exausto. Pode passar. E nessas forças eu não pude vencer, eu estava sem rumo, eu me perdi. Pode passar. E quando eu não sabia aonde ir, Jesus, ele se aproximou de mim. E ele me disse que eu não estava sozinho. Pode passar. Ele me levantou, ele me transformou. Sobre a rocha ele me firmou. Obrigado, meu mestre, meu salvador. Então nós vamos cantar essa música em espanhol. Vamos tentar. Buscando refugio, me alcançar.
A gente pode oferecer as nossas vidas a Ele, um fruto de gratidão, um fruto de amor a Ele. Vem o Senhor, minha vida oferecer. resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. E nós oferecemos as nossas vidas a Ele, para que Ele faça aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Que nós também ofereçamos o nosso coração para que Ele nos use
em qualquer lugar, em todas as circunstâncias, e que todos os povos conheçam essa alegria, essa gratidão, essa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Vamos cantar de todas as tribos, não só os brasileiros, não só os venezuelanos, mas todos os povos conheçam a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele nos retirou do império das trevas, nos transportou no reino da sua luz. Oferecemos as nossas vidas. Comunicamos o amor de Deus a todas as pessoas aqui em Campo de Santana, em nossa cidade, no nosso estado, fora do país, até os confins da terra. E temos a certeza de que Ele vive e Ele ressuscitou. E sim, nós um dia vamos deixar esse corpo, vamos morrer, mas não temeremos, porque Ele ressuscitou e Ele ressuscitará os nossos corpos, por causa do seu poder. Creia nisso, cante, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã.
da dominação do pecado, da dominação desse mundo mau, nos libertou do império das trevas, nos trouxe para bem perto de Ti. Quando nós estávamos perdidos, Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é bom. O Senhor derramou o Teu próprio sangue pelo meu pecado. Senhor, não há palavras, não há o que eu possa fazer para expressar aquilo que o Senhor fez por mim. Obrigado, Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Queremos oferecer as nossas vidas, aquilo que nós temos, dons, talentos, recursos, tempo, no Teu altar, Senhor, como fruto de gratidão, de alegria por tão grande salvação, Pai. Nos ajuda, Senhor, a comunicar essa alegria que está no nosso coração, a falar do Teu amor para as pessoas que não Te conhecem, a ir para lugares distantes, ou até mesmo lugares perto, Senhor, mas às vezes lugares difíceis, lugares perigosos, mas tira o nosso temor, tira o nosso medo, porque nós não tememos a morte, porque nós temos a certeza de que o Senhor nos ressuscitará, nos levará contigo para a eternidade. Por isso, Senhor, tira o nosso medo e traz ao nosso coração plena confiança da eternidade contigo. Pai, obrigado, porque temos essa certeza hoje. Podemos nos deleitar, nos alegrar contigo hoje. Continua falando conosco, através da Tua palavra, através do Teu servo. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Tua palavra, precisamos das Tuas promessas, encravando o nosso coração, preenchendo a nossa vida. Tu és a razão do nosso viver, a razão da nossa vida, Pai. Fala conosco. Obrigado, Pai. Oramos, entregamos as nossas vidas no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. É bom ver a casa do Senhor cheia, né? Domingo de manhã. Isso é muito bom, porque alegra o coração de Deus as pessoas virem aqui para engrandecer o nome dEle, virem aqui para dizer: Deus, estamos juntos como família para Te honrar, Te engrandecer. É muito bom quando os irmãos se unem. Isso a Bíblia fala, é muito bom. Quando vamos à casa do Senhor. Hoje, né, vamos ter uma palavra, né, que Deus vai trazer através do nosso evangelista Rodrigo, né, e eu tenho certeza que é uma palavra muito ungida, porque dias difíceis, né, Rodrigo? Lutas. Ontem mais que eu liguei para ele e perguntei: meu irmão, quer que eu pregue por você? Eu ia ligar para ele, eu sabia que Deus estava revelando as lutas que ele estava tendo. Aí, sabe o que Deus falou para mim? Às vezes você lembra do teu irmão, deixa que ele se vire. Não foi bem essa palavra, Deus não fala assim, né? Mas ele disse assim: deixa com ele, que eu estou fazendo ele forte. As lutas e dificuldades das nossas vidas. Ontem eu falava para os jovens assim: às vezes passamos luta e dificuldade hoje, Deus deixa passar, ou nos tira a coisa da vida que a gente queria, ou coloca a luta, sabe por quê? Gravem isso. Essa frase é muito forte. Jesus sentou em mesas que você não sentou ainda, lá na frente. Jesus estava em rodas que você não está e nunca teve, lá na frente. E Ele está livrando você, quem sabe, do laço do passarinheiro. E às vezes a gente batalha tanto, e Ele diz muitas vezes no meu coração: Brasil, você não sentou em rodas que você poderia viver, mas eu não vou deixar. Entenderam? Alguém não entendeu o que eu falei? Deus vê o amanhã. Infelizmente, se a gente não vê com olhos espirituais, a gente só vê o hoje e só olha para trás e vê: quem sabe tinha tanta coisa. Quem sabe no mundo era muito mais fácil, né? Mas eu falava para os jovens também, é que o início nosso aqui às vezes é difícil, da vida. Casamento, filho, né? Falta de pai, falta de mãe, né? Falta de filhos também. Mas o bom é que o começo pode ser difícil, mas o final é certo com Jesus. O final é certo. Amém? Aleluia!
Tem que dizer aleluia, sabe por quê? Porque você pode estar sentindo solitário, mas o final é a eternidade. Faz toda a diferença, gente. Então hoje é dia de celebrar por tudo que Deus fez. Queria que a gente tirasse nesse momento, o momento das ofertas. Um momento que você, enquanto eu vou tocar um órgão aqui, através da nossa irmã, que a gente é um corpo, você é mais rápido que eu, eu já ia sentar no órgão ali e começar a tocar, Então, enquanto eu tocar, se você tem a tua oferta, de gratidão ao Senhor, traga aqui, coloque aqui na caixinha. Isso, pode colocar. Glória a Deus, isso mesmo. Pode colocar. Isso, amém. Isso. Glória, Deus abençoe, Deus abençoe. Que Deus tenha. Isso aqui, essa oferta, para você saber, ela é para cuidar da casa do Senhor, para a gente ter um lanche depois do culto, para a gente pagar a luz. É claro que é bem simbólico, porque a gente não consegue pagar tudo isso no aluguel. Mas quando você dá de coração, Deus abençoa tanto a igreja, como abençoa a vida de tua vida também. E sempre que você quiser ter o dízimo, você pode depois falar comigo ou com o Rodrigo. A gente tem o local onde deposita sempre. A gente passa para o Rodrigo, que é a pessoa que ajuda na administração. Não é um tesoureiro, mas quem cuida, Rodrigo? O pastor tenta nunca mexer em dinheiro, tenta não se esforçar muito, deixa tudo com o Rodrigo. E o Rodrigo é uma das pessoas que eu conheço mais honestas e que já perdeu muito dinheiro pela integridade dele. Não glória a ele, não honra a ele, porque isso foi Jesus, porque antes ele gastava bastante, Rodrigo? Antes ele gastava bastante. Mas assim, gente, vocês são pessoas amadas, quero orar por essa oferta aqui. Senhor Jesus, abençoa essa oferta, Pai, e abençoa toda a congregação aqui, que possam ser abençoados para todo domingo trazer uma oferta, e essa oferta ser para os jovens, Pai amado, poderem ir, Pai, no acampamento, Pai, no centro da corrida da vida, no carnaval, os jovens todos aqui que estão participando com a gente. Deus, queremos, Pai, que a tua igreja tenha luz, tenha água, tenha cadeiras, tenha limpeza aqui, Pai, tantas coisas, Pai, que sabemos que ainda esse volume de oferta não consegue pagar. Mas, Pai, toca no coração para as pessoas serem íntegras contigo, dá os seus dízimos, porque todos são administrados para a tua casa, para a tua obra, em nome de Jesus, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para os visitantes saberem, vocês que estiverem visitantes, não fiquem constrangidos. Isso aqui é alguma coisa que eu tinha que falar isso antes, É os membros da igreja que fazem isso, pessoas que participam aqui na igreja, Se você é um membro atuante, que ainda a gente não tem uma membresia, assim, de uma folhinha no caderno, mas aquele que tem vindo sempre, isso é um privilégio do pessoal que está vindo aqui. É um privilégio, Não é nada, se for peso para você, não coloque. Tem que ser alguma coisa de Deus, obrigado. Por quê? Porque você me dá o dom da vida. Obrigado pelas pessoas, obrigado pelo meio aqui também. E hoje a gente está muito feliz, gente, muito feliz. Por quê? Porque nós temos duas crianças para apresentar ao Senhor Jesus. Nós, como igreja, nós não batizamos quando pequeno, Mesmo o pastor foi batizado, Porque eu era metodista, eu fui batizado quando pequeno, Mas quando eu aceitei a Jesus, Quando eu tive meus 13 anos, Eu também fui às águas dizendo: Deus, eu quero Jesus na minha vida, uma declaração para todo mundo, dizendo que a gente aceitou a Jesus, mas a gente faz uma entrega. Perguntei para os pais se eles tinham Jesus no coração, se eles confiavam em Jesus, e eles disseram sim. A responsabilidade deles, trazer as crianças no caminho do Senhor. Então eu queria convidar também para que eles viessem aqui na frente. Uma das crianças é Ayla, Caroline, pai é Cíntia e o Cleiton, já participaram um tempo com a gente aqui, podem vir aqui na frente. Também outra criança é Sofia, os pais é a Ruane e o Hector. Ruane e o Hector. Hector é um nome bonito, Hector. É nome de quem é gente fina, Suba aqui em cima. Isso. Que bom que vocês estão aqui. Porque
Não existe nada melhor do que você apresentar aquilo que Deus tem dado como primícia para a família de vocês. Diz que as crianças são o nosso tesouro, né? E o nosso tesouro é Jesus Cristo na nossa vida. Ensinem a criança no caminho que ela deve andar e não vão se afastar, né? Mas se elas olharem para vocês e verem Jesus na vida de vocês, o que é ver Jesus na vida de vocês? Toda família tem suas lutas, tem suas dificuldades, o dia a dia não é fácil, mas quando Jesus está na família e quando a Bíblia faz parte do manual da gente viver dia a dia na casa da gente, tudo é diferente. Porque o final, como eu falei, é união, o final é o perdão, o final é a reconciliação. Não interessa quem está certo, o que interessa é que Jesus tem que vencer. Não para que, né, a esposa fique feliz também, não para que os filhos fiquem felizes também, mas para que Jesus se alegre com a vida de vocês, e vocês sejam pais, né, abençoados, filhos abençoados, né? E hoje a gente vai ter o privilégio de estar abençoando agora a Yala, né? Ayla, quem que é Ayla? Ayla aqui, né? Joia, essa menina bonita, né? Tá séria, né? E tem também a Sofia, que já pegou um balão no sono ali, né? Então, eu ouvi falar que a Sofia puxou ali o Cleiton, né? Diz que o Cleiton gosta da midinha também, né, Cleiton? Trabalhador, né? Trabalhador. Ó, esse cara é forte. Gente, que bom. É tempo de alegria, é tempo de muita paz. Eu quero orar, né, por essas crianças, né? Traga vocês mais perto de mim aqui. As duas, isso. As mães cheguem perto. Não vou fazer que nem outro pastor lá, pegar uma criança em cada braço, né? Porque já não estou tão forte, né? Se eu fosse ali o Hector, até pegava uma em cada braço, né? Então vamos estar orando por elas. Queria que a igreja estendesse as suas mãos para cá, abençoando em nome de Jesus. E vamos entregar para Jesus elas. Senhor Jesus, queremos, ó Pai amado, com muita alegria no nosso coração, estender, ó Pai amado, diante de Ti, Deus, a Sofia, pedir que você esteja, Pai amado, abençoando e tomando as Tuas mãos. Você, ó Pai, já escreveu, Deus amado, agenda para essa vida. E, ó Pai amado, que os pais ajudem, ó Pai amado, suas vidas a cada dia obedecerem a agenda que você tem para a vida da Sofia, Pai. Queremos abençoá-la, queremos entregá-la diante de Ti, dizendo, Pai, que você possa estar trabalhando nos corações, ó Pai, dos seus pais, da Sofia, criando e crescendo em sabedoria e graça. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo essas crianças. Eu abençoo, ó Pai amado, a Sofia, em nome de Jesus, ó Pai. Toma ela diante do Teu trono da graça. E também, Pai, Ayla, quero colocar diante de Ti, Ayla, Senhor, colocar diante de Ti seus pais também, para que no seu coração a mecha do Espírito Santo, ó Pai, possa produzir um relacionamento dos pais com ela e contigo. E, ó Pai, que os pais também vivam uma vida de tal maneira que conduzam ela, através do conhecimento e relacionamento contigo, a Ayla, Pai amado, diante do Teu altar. Colocamos os pais, as crianças, diante de Ti, Pai. Aceita, em nome de Jesus, ó Pai amado, Te entregamos. Amém. Amém. Estão entregues, que Deus abençoe vocês. As nossas portas sempre estão abertas aqui. Quando puderem aparecer, tendo vontade, faz parte da família, sintam-se à vontade, tá bem? Muito bom ver vocês, que Deus abençoe. As nossas atividades, gente, seguem as mesmas, tá? Quarta-feira, 19 horas, reunião de oração. Sábado, né, nós começamos lá 14, deixa eu ver lá, sábado, 14h30, segue 14h30, né? Não é desse bolo, deixa eu olhar lá, 14h30, estudo bíblico dos adultos, informática, né, para as crianças, informática cheia de gente, esse sábado lotou de gente, está precisando de gente para ajudar a nossa professora, a missionária Renata, que tinha mais gente lá, sabe? Tinha muita gente, né? Hein? Daniel? Ele falou para mim, fiquei feliz, né? O Daniel joga bem futebol, faz capoeira. Mais ou menos. Que bom que você ajudou, Daniel. Deus te abençoe a sua vida. Que bom que você veio também. Estava aí com a gente.
Então temos diversas coisas. De noite, às 19 horas, temos reunião da juventude, onde foi bem bacana, né? Bem durão em todo mundo. E o pessoal descobriu ontem à noite, a juventude, que cada um deles é tempo com o filho. E quando eu chego aqui, às vezes eles vão levar puxão de orelha. E vão levar puxão de orelha, não como pastor, mas como pai. Como um pai, né? E eu falo bem a realidade para eles. Bem. Na verdade, pergunta para o Thiago, hoje eu puxei a orelha dele, ficou bravo comigo, nem está me olhando. Né? Quem ama, disciplina. Quem ama, tem a coragem de confrontar. Quem não ama, eu vou perder a ovelha. A ovelha do Senhor, é do pastor. E a gente ama cada um de vocês, cada filho de vocês. E como já está passando o horário, e o Rodrigo já está ficando ali inquieto, porque eu sempre tomo o horário dele, mas depois eu não vou fazer isso. Mas, gente, seus filhos aqui no sábado à noite vão ser bem cuidados. Só para você saber, e os jovens da juventude também. Durante as 19 horas e as 22 horas, ninguém vai para a praça. Você vai para a praça, a gente vai ligar para o pai, não vem mais, não quero mais na reunião dos jovens aqui. O lugar é aqui. Lá na praça é lugar, sabe, de noite, a pessoa quer fazer coisa errada. Não aceitamos mais, a liderança não vai aceitar. Está na reunião, por quê? Porque o pastor é responsável, quem está na frente do grupo é responsável, e lá na praça acontece muitas vezes droga, tráfico, e uma bala perdida muito fácil. E aí vai seu filho, vai o nome da igreja, então a gente vai ser bem rígido, aqui não sai daqui, até as 22 horas, aí depois você sabe que eles não vão estar aqui. Aceita, irmãos, isso? Amém? Amém. A juventude eu sei que às vezes não aceita, porque é bom na praça, né? Quem não gosta de estar no banquinho lá, conversar, não faz nada errado. Quando a gente está tudo escuro, não vale a pena. Então, gente, foi muito abençoado ontem, foi muito legal, né? A gente está mostrando caminhos para a vida diante da palavra de Deus. Então, agora eu gostaria, né, não tem mais nenhum aviso, né, só domingo que vem também, 10h30, temos o nosso culto oficial. Venha, mas traga uma pessoa. Se esforce para orar durante a semana para uma pessoa. Olha, eu vou lá por quarta-feira, eu vou lembrar você, por sexta-feira, eu vou lembrar você. Ore por uma pessoa, ou 2 pessoas, ou 3 pessoas, não traga uma. Se esforce para trazer uma. Sei que é difícil, mas talvez você está levando ela para o céu. Eu lembro da Soraya. A Soraya tinha uma amiga, Soraya, minha esposa, que ia lá na escola, era diretora do Expoente, a amiga ia lá na escola e convidava ela para ir no bloco de neve na igreja. Ela dizia que mulher chata, eu não gosto de crente. E toda semana ela ia lá. Até que um dia eu falei, eu vou lá para quê? Porque fica me incomodando. E foi. O que aconteceu? Se converteu. E talvez a pessoa, teu vizinho, teu amigo que está do lado, você às vezes tem que ser chato, só convida. Teu pai, né, teu filho, convida. Se não vem, tá bom, beleza, a próxima. Próxima vai lá. Se Jesus não desistiu de você, não desista do teu próximo, do teu vizinho. Amém? Então, eu tenho sábado à tarde, outros reunião, faça isso também. Agora eu queria chamar o Rodrigo aqui na frente, nosso evangelista. Venha conferir, traga sua lista, está muito barato. Pensei que ela ia fazer propaganda do Rodrigo, né? Nosso evangelista. Rodrigão, alguém amado, vocês conhecessem o coração desse cara aqui, ele é nota 10. Nota 10. Alguém amado. E quando ele me chamou para estar na frente desse ministério, ele me chamou. Com certeza foi Jesus primeiro. Mas eu fico pensando, tem que ter muita coragem, né? E ele sabia bem como eu era, né? Bem desse jeitão. Né? Então, com certeza, alguém que ouve o nosso Deus. Então, fique atento para que o Deus vai falar hoje com você. Para você pegar pelo menos uns 10, 15% e levar para casa. Porque a gente tem dificuldade de gravar, né? Vamos orar também pelas crianças. Senhor Jesus, pedimos a tua bênção pelas crianças, pela juventude. Pedimos a tua bênção sobre o nosso evangelista Rodrigo, que traz a tua palavra para o teu coração. Ele é só um canal, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja com unção dobrada nesse momento. Que as palavras dos seus lábios e o meditar do teu coração sejam agradáveis à tua presença e traga a tua mensagem pura para cada um de nós. Em nome de Jesus que abençoamos. Agora as crianças podem retirar, os adolescentes e jovens também, até 15 anos. Eu vou falar agora.
Bom dia, tudo bem? Graça e paz, como é bom estar aqui novamente depois de boas férias. Tudo que o Brasil falou é aos pés do Senhor, com muita humildade, responsabilidade, mas é difícil fazer a obra de Deus. E eu te falo que se não fosse Jesus, a gente não estava aqui, literalmente. O Brasil esqueceu, mas eu acho que a gente tem alguns visitantes aqui, visitando a igreja domingo pela manhã pela primeira vez. Tem algum visitante? Se tiver, eu gostaria que você se colocasse em pé, só para a gente dar boas-vindas. Temos alguém visitante? Temos? Você é visitante? Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Se você quiser chegar um pouco mais perto, que a lacuna vai ficar bem na frente aqui, tá bom? Seja bem-vindo, tá? Queridos, rapidamente, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 6, versículo 16. E eu vou ler, porque o tempo urge. Daniel, capítulo 6, versículo 16. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres, os seus filhos, e antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará, e ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, e assim Daniel prosperou durante os reinados Dario, Ciro e Persa. Senhor Jesus, nos colocamos diante do teu altar nesta manhã, Senhor, dizendo que necessitamos da tua misericórdia e piedade. Esta palavra, Senhor Jesus, viva, eficaz, é o teu Espírito Santo de Deus quem vai nos dar a direção. Esta pregação que venha do teu Espírito Santo em nome de Jesus, Pai, porque o homem é falho, é pecador, e diminua ao máximo, Senhor Jesus, essa pessoa que aqui está, mas sobrevenha o poder do teu Espírito Santo e que a minha língua venha capacitar e falar, Senhor Jesus, através de ti, para que os corações possam ser atingidos, alcançados e que nós possamos sair daqui, diferentes de como entramos, alimentados da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Daniel e o impossível.
O que a vida de Daniel nos ensina? Daniel serviu com esmero 5 reinados. Em 3 deles foi primeiro-ministro. E ele sempre temeu a Deus. A especialidade de Deus é o impossível. E muitas vezes nós temos o fruto, temos a árvore, a colheita está perto, mas deixamos o fruto estragar, às vezes arrancamos a árvore, arrancamos pela raiz e trocamos tudo aquilo que é vindouro na presença de Deus por algo que o mundo nos convida. Quantas vezes barganhamos com Deus? Quantas vezes a gente vem na igreja porque queremos em troca algum propósito, algum milagre, alguma situação? Quantas vezes estamos interessados em nossos próprios desejos e ali a gente é fiel, ali a gente tem fé, ali a gente jejua, ali a gente busca, mas sempre interessado em algo mais. Daniel teve que enfrentar muitas dificuldades. Começou na sua adolescência, quando Jerusalém foi sitiada pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, onde o oficial de Nabucodonosor, Aspenaz, escolheu homens bonitos, inteligentes, sábios e perfeitos. E Daniel, dentro de uma terra sitiada, estava entre os escolhidos. Chegou lá no Egito, na Babilônia, e logo foi falar com o oficial. E Daniel era um homem temente. E quem é temente está no lugar certo, na hora certa, porque Deus faz com que as coisas acontecessem. E Aspenaz foi com a cara de Daniel. E Daniel acabou fazendo uma proposta, dizendo que não queria comer aquelas comidas em que o rei estava fornecendo, porque eram comidas que literalmente eram oferecidas a outros deuses, deuses pagãos. E Daniel fez a proposta de que ele e seus amigos iriam comer apenas vegetais e água. Mas o oficial falou: a minha cabeça está em jogo, e se vocês comerem só isso, vocês vão ficar fracos e não vão poder competir à altura com os outros. E Daniel falou: me dá 1 semana e verás que nós não iremos fraquejar. E dito e feito, Daniel ficou forte, muito mais forte. Daniel e os seus. Eu lembro que eu tenho um amigo que ele é bem gordinho e ele está decidindo em qual igreja que ele quer ir. Ele vai em várias igrejas, mas todas as vezes que ele vai na igreja, a pregação é sobre jejum, dieta, alimentos, cuida do seu corpo, porque é templo do Espírito Santo. E ele fala: olha, o Espírito Santo está falando alguma coisa comigo. E literalmente, o Espírito Santo fala conosco. Como é fácil a gente criticar uma pregação ou dizer que não gosta, mas procuremos ouvir a voz do Espírito Santo, que sempre tem alguma coisa que podemos nos diferenciar, podemos aprender e podemos crescer como a fé de Daniel. Mas a luta de Daniel, quando adolescente, apenas começou. E
Se passaram algum tempo, ele teve que ficar em 3 anos aprendendo para então servir no palácio do rei. E chegou que os oficiais bateram na sua porta um certo dia e falaram: Daniel, nós temos aqui uma sentença de morte. Viemos buscá-lo para morrer junto com os outros. E Daniel regalou os olhos e falou: mas como assim sentença de morte? O rei Nabucodonosor teve um sonho e os magos, os adivinhos, os astrólogos, ninguém conseguiu decifrar o sonho dele. E ele decretou que todos iriam morrer. Então Daniel chegou para o oficial e pediu alguns dias, porque o Deus dele iria revelar esse sonho ao rei. E esses dias salvaram tantas pessoas que não conheciam Deus, que não conheciam o Deus vivo de Daniel. Mas imagina a responsabilidade de Daniel em levar consigo um peso de que ele precisava de um contato direto com o Pai. O que a gente pode aprender com Daniel? E aqui eu lembro de um testemunho de uma criança de 9 anos de idade, que seus pais foram viajar e infelizmente sofreram um acidente e ele ficou órfão. E a única família que ele tinha era um tio distante e que vivia de forma bem precária. Então ele foi levado até essa família e ele conta que ali ele sofreu muito. Quando os primos aprontavam, quem apanhava era ele. Ele era o serviçal da casa, ele tinha que cozinhar, ele tinha que limpar, e ele sofreu demais. E aos 18 anos de idade, ele fugiu para uma cidade do interior, onde ele morava de favor, atrás de uma bicicletaria, e trabalhava por alimento, apenas por alimento. Então ele conheceu uma menina, e a menina falou que para namorar com ela tinha que primeiro pedir para o pai dela. E ele chegou diante dos pais dessa menina e falou que queria namorar sua filha. Então o pai dessa menina o humilhou, disse que ele vivia de favor, disse que ele não era merecedor, que a filha ia casar com um doutor e não com ele. E ele mais uma vez foi humilhado. Mas tempos se passaram e ele conheceu uma outra moça. E essa outra moça chegou para ele e falou: para namorar comigo, você precisa ter 2 condições, apenas 2. Primeiro, conhecer o meu Deus, porque o meu Deus será o teu Deus. E a segunda, perguntar para o meu pai se você pode namorar comigo. Ele falou: a primeira eu aceito, tranquilo, mas a segunda eu tenho medo porque teu pai vai me humilhar. Eu já estou sofrendo demais com isso e as pessoas me humilham porque eu não tenho onde morar, porque eu não tenho muitos recursos. Então essa menina falou: não, meu pai é diferente, meu pai já te conhece, sabe que você é um homem trabalhador. E ali, eu não preciso terminar a história para dizer que essa relação foi bem sucedida. Teve a presença do Senhor. E hoje, ele é um grande empresário. Muitos o conhecem. Mas Deus fez a diferença. O que podemos aprender com a vida de Daniel? Então, Daniel chegou para Nabucodonosor, revelou seu sonho, e Nabucodonosor colocou Daniel como primeiro-ministro. E Daniel chegou
a nomear 3 oficiais, Sadraque, Mesaque, Abednego, e Nabucodonosor diz que o Deus da Babilônia será o Deus de Daniel. Mas um tempo se passou, a Bíblia não fala quanto tempo. Creio que Nabucodonosor sofreu de amnésia, ou esqueceu, assim como muitas vezes nós esquecemos, porque Deus faz milagres, Deus cura, Deus batiza, e às vezes a gente tropeça na mesma pedra sempre, esquecendo que o Deus vivo está ali, esquecendo que o Deus vivo nos salvou, nos tirou muitas vezes de desgraças, e a gente esquece, porque a gente procura sempre o nosso prazer, o nosso egocentrismo. Então Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e falou que aos sons da trombeta do palácio todos deveriam se curvar diante dessa estátua. E os oficiais daquela época estavam ali olhando para quem não cumpria esse decreto, porque o decreto era mau. Diz que quem não se prostrasse diante da estátua iria para a fornalha de fogo. E os 3 oficiais não se curvaram diante da estátua, foram dedurados e chegaram diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor perguntou: por que vocês não se curvaram? E eles falaram: porque nós temos apenas um Deus, a quem nós devemos toda a reverência, e não a uma estátua de ouro. E isso enfureceu Nabucodonosor, e Nabucodonosor mandou aumentar a fornalha por 7 vezes, e ali Nabucodonosor pôde ver mais um milagre do Deus vivo. Talvez muitos já conheçam essa história baseada em fatos reais do Antigo Testamento, do profeta Daniel. Mas o que todas essas passagens ela nos ensina no cotidiano do dia a dia? Eu falo que por 23 anos eu tive à frente como responsável de um cartório. E certa vez, um decreto obrigou com que todos os cartórios de registro civil fizessem casamentos homossexuais. E era um decreto ríspido, sem chance de discussão. E como foi difícil perante Deus, perante a lei de Deus, respeitar a fiscalização. Porque eu lembro que eu chamei os nossos juízes de paz, fizemos uma reunião, ambos eram pastores, e ambos falaram: nós não fazemos. Nós amamos os homossexuais, nós amamos os gays, nós amamos as lésbicas, mas nós não podemos abençoar perante de Deus uma união que a Bíblia recrimina. E eu lembro que naquela época os juízes corregedores estavam visitando os cartórios e pegando os livros de casamento para ver quantos homossexuais tinham casado, se tinha cerimônia, se não tinha, quem era o juiz de paz que tinha assinado. Teve inclusive juízes presos por se negar. A reverência. Às vezes, nós temos que experimentar a fornalha com Deus, do que se sujeitar a algumas ordens. Existiram sim algumas formas que alguns cartórios fazem até hoje, mas eu vou te falar, não é fácil seguir
as regras de Deus e ser abençoados, porque a fornalha está quente. Diz a palavra que os guardas que foram jogar os 3 na fornalha morreram queimados. Quantas vezes precisamos entrar na fornalha de mãos dadas com Deus, mas ter a certeza de que Ele está ali, nos dando suporte. Eu lembro que teve um pastor que antes do seu ministério de pastor, ele trabalhou num banco, e ele contando que antes de começar o expediente, o gerente do banco fez um briefing com o pessoal, uma reunião, e falou: se bater o telefone hoje, todos vão falar que eu não estou na agência, ok? Eu lembro que o pastor falou no seu testemunho que ele ficou incomodado com aquilo. Ele pensou: eu não vou atender o telefone hoje. Mas o telefone batia na mesa dele, batia na mesa dele, batia na mesa dele, até que ele atendeu. Alô? Oi, gostaria de falar com o gerente da agência. Ele, só um minutinho. Aí ele foi até o gerente. Falou: tem um telefone que a pessoa quer falar com o senhor. O senhor pediu para dizer que o senhor não estava, mas o senhor está. Eu não vou mentir. Tem como o senhor atender? O gerente falou: você está brincando com a minha cara? Você está querendo ser demitido? Ele falou: o senhor pode até me demitir, mas eu gostaria que na minha carta de demissão o senhor explicasse o motivo. Foi que eu não queria mentir. Não precisa falar que ele não durou muito tempo no banco, mas hoje ele é um pastor. Às vezes a gente não se curvar para a estátua. Quer dizer que a gente vai para a fornalha, mas nós não vamos nos queimar. E Nabucodonosor teve um outro sonho. E aqui eu fico pensando, porque eu estava lendo os capítulos, e eu fiquei pensando: poxa, ele teve um outro sonho. Sabe o que ele fez? Ele chamou os magos, os adivinhos, os astrólogos. Gente, se a gente vai num médico, é diagnosticado, é remediado, e deu tudo certo, se algum dia a gente apresentar os mesmos sintomas, a gente vai voltar ao mesmo médico. Nabucodonosor não fez isso. Ele queria ouvir o seu ego, porque esses magos moravam no palácio e adornavam o rei. Mas então, mais uma vez, ninguém conseguiu decifrar esse sonho. E Daniel, por sua vez, chegou, foi chamado. E dessa vez Daniel ficou assustado. Ele se assustou, arregalou os olhos, baixou a cabeça e falou: meu rei, que o Senhor viva para sempre, mas este sonho é revelador e é pesado. Daqui 12 meses você vai viver como um animal. Você vai pastar, você vai viver o relento, e a tua vida vai literalmente ser arruinada. Queridos, quando Deus quer uma vida, Ele vai atrás de você, independente de onde você esteja. Não é você que procura Deus, é Deus quem procura você. E não adianta a gente fugir de Deus, por pior que sejam as circunstâncias. A palavra de Deus diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Independente de onde você esteja, Ele vai atrás de você. E bem-aventurado aqueles que estão aqui, porque são escolhidos dele. Eu lembro que teve um empresário muito bem sucedido, em que
As pessoas falavam que se 10 gerações gastassem a fortuna que ele tinha, não ia acabar. Mas um dia, a torneira fechou, as portas se fecharam e a falência estava decretada. Ele estava arruinado e a única saída da sua vida foi procurar Deus. Eu lembro que o testemunho dele na Adonec foi assim: eu perdi tudo para ganhar tudo. E às vezes a gente tem que perder tudo que a gente considera importante na nossa vida para poder ganhar a salvação de Deus. Nabucodonosor não fugiu das garras de Deus, não conseguiu. E tempos depois, na ausência de Nabucodonosor, Belsazar, neto de Nabucodonosor, assumiu o reinado por pouco tempo. Em uma das suas festas, usando os utensílios que Deus tinha lá em Jerusalém, copos de ouro, de prata, uma mão numa parte iluminada da parede começou a escrever uma frase. Diz a palavra de Deus que ranger de dentes eram ouvidos. Belsazar diz que suas pernas tremiam de medo. Então ele chamou os magos, os adivinhos, os astrólogos, e ninguém conseguia decifrar o que estava escrito na parede. Quando a princesa do palácio chegou e falou: Belsazar, que o Senhor viva para sempre, tem um profeta aqui no palácio, chamado Daniel. Ele ajudava seu avô. Eu tenho certeza que esse chamado ele vai decifrar. Então Daniel chegou e já foi recebido pelo rei, e o rei falou que se você me decifrar essa frase, você vai ganhar ouro, muitas vestimentas. E Daniel olhou para ele e falou: eu declino tudo isso, dê para outra pessoa. E começou a ler e disse: Belsazar, você é arrogante, você é prepotente, você teme outros deuses, e aqui diz que em breve morrerá. E Belsazar presenteou Daniel com tudo aquilo que lhe havia prometido, mas diz a palavra que não terminou aquela noite. Belsazar faleceu. Queridos, quantas vezes a gente escuta da boca de homens: nem Deus afunda este navio. Eu sou mais famoso que Jesus Cristo. Ninguém me tira do poder. Eu lembro que tinha um amigo que ele tinha uma rádio em Paranaguá, e ele fazia viagem de Curitiba a Paranaguá todos os dias para apresentar o programa de rádio lá. E ele falou para mim um certo dia: Rodrigo, se meu carro, eu ligar ele e fechar os olhos, esse carro vai sozinho para Paranaguá, de tanto que eu conheço essa estrada. Eu falei: querido, leva Deus com você. Não precisa de Deus. Pois naquela semana ele passou num buraco e furou os 2 pneus do carro dele. E ele me ligou e falou: Rodrigo, eu blasfemei. E eu conheci esse buraco. Eu desviava esse buraco. Não coloque o nosso Deus à prova. Mas não acabou por aí. Daniel, homem querido, assumiu o poder o rei Dario. E Dario viu em Daniel um homem honesto, generoso, sábio, correto, íntegro.
e nomeou Daniel como chefe de todos os oficiais. E isso, infelizmente, levantou muita inveja. E as pessoas, diz a palavra de Deus, não tem como colocar Daniel em prova. Não existe nada que Daniel faça que é errado. Como vamos tomar o lugar de Daniel? Então eles se acumunaram, foram até o rei Dario e tiveram uma ideia. Rei, que o Senhor viva para sempre. Coloca um decreto, rei, que durante 30 dias nenhum homem possa orar a Deus nenhum que não seja o Senhor. E o ego de Dario se inflou e ele gostou daquilo. E a sentença é: será jogado na cova dos leões, se forem respeitadas essas normas. Então, rei Dario sancionou essa lei, decretou essa lei, e a lei decretada naquela época não tinha reversão. Então, o que aconteceu? Daniel 3 vezes ao dia orava ao Senhor, e aquele pessoal louco para puxar o tapete de Daniel chegaram para o rei e falou: rei, tem um aqui que não está respeitando as tuas normas, o teu decreto. Ah, queridos, e aí começa a leitura da nossa palavra, que a gente sabe literalmente o que vai acontecer. Quantas pessoas querem puxar o teu tapete? Seja na empresa, seja na família, seja na vida social, seja na vida conjugal, seja na vida da escola, dos seus filhos falando. A nossa vida é muito competitiva. E às vezes a competição, ela torna inimizade, ela torna de forma a pessoa querer pisotear a outra para poder ganhar posições. E quantas vezes nós escutamos isso no dia a dia? Eu creio que cada um de nós temos um testemunho para contar de um tapete puxado e de pessoas que tentam nos passar a rasteira. Mas o que a gente pode aprender com a vida de Daniel é que após as provas tem a vitória, tem a promoção, tem as conquistas, tem as veredas do justo. Diz lá em Provérbio: a vereda do justo é como a luz da aurora, e os humilhados serão exaltados, sim. Tem um testemunho de um médico cristão que ele estava fazendo um plantão num hospital e passou por uma enfermeira, sua colega, e essa enfermeira estava copiosamente chorando. Então, ele chegou para ela e falou: você precisa de ajuda? Você quer uma oração? E ela testemunhou que estava perdendo sua casa, que sua vida estava em caos e que estava passando por muitas dificuldades. Então esse médico, instruído pelo poder do Espírito Santo, pegou essa enfermeira, levou até a UTI, unidade de terapia intensiva, e lá na UTI tinham vários monitores, com várias vidas, e nesses monitores dava para ver a batida do coração das pessoas. E o médico olhou para ela e falou: está vendo aquele monitor ali? E o coração daquela pessoa estava assim, tum, 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 tum. Um monte de risco aparecia no monitor. Ele falou: a nossa vida é como o que você está vendo ali naquele monitor. Existem tempos de vale
Existem tempos de vitória, existem tempos de vale e tempos de vitória. Mas a partir do momento que você não tiver mais vales e vitórias, aí ele olhou para um paciente que tinha acabado de falecer. E o monitor cardiológico dessa pessoa estava só assim. Uma reta. Vão existir tempos de vales, de lutas, de choros, de lágrimas, de aflições. Vão existir tempos em que a gente vai comer apenas legumes e água. Vão existir tempos em que a gente vai ser provado com sentenças de morte. Vão existir tempos em que vão obrigar-nos a nos ajoelhar diante de estátuas. E vão existir tempos em que vamos ser levados à cova dos leões. Mas Deus vai estar conosco em todas essas circunstâncias. E todas as vezes que o vale sobrevir à nossa casa, nós temos que lembrar: Deus é vivo em nossas vidas. Amém. Eu queria que todos se colocassem de pé. Vou chamar nessa quarta-feira nós tivemos a nossa reunião de oração e eu quero desafiar vocês a estar conosco, porque tudo começa na oração. O milagre começa na oração, a intimidade com Deus começa na oração, a gente conversar com o Senhor é a certeza da presença do Espírito Santo diante de nós. Quantas vezes Deus está na porta, batendo, e os nossos ouvidos estão ocupados demais para ouvir a batida da porta dele. Quantas vezes o nosso desespero é tão intenso que falta fé, que falta vontade de se ajoelhar e pedir socorro. Quantas vezes a gente tenta resolver os problemas com a nossa própria força, com a nossa própria mão, mas na nossa mente o nosso problema é impossível. E o impossível é a especialidade de Deus. Quantas vezes a gente enxerga o problema e vê que o problema é um atraso, e vê que o problema é desesperador, é um prejuízo. Mas diante do problema está a solução. 11 de setembro de 2001, um gerente do banco que morava em New Jersey levantou cedo. Era a reunião mais importante da sua vida. Ele se arrumou, se preparou, pegou seu carro e no meio do caminho ele ficou sem gasolina. Esse homem conhecia Deus, mas ele difamou. Esse homem conhecia Deus, mas ele chorava de raiva. Esse homem conhecia Deus, mas ele falava tantas maldades. Alguns minutos se passaram e veio a notícia que justamente no andar dessa reunião, um avião da United acabou de bater contra uma das torres gêmeas, justamente no andar daquela reunião, e todos os seus colegas faleceram. Mas ele estava difamando,
Ele estava falando, por que eu, Deus? Por que comigo? Quando Deus quer, Ele vai te colocar no lugar certo, na hora certa, mesmo que tenha que sempre enfrentar jaula de leões, fornalha, mesmo que tenha que enfrentar tempestades ou prisões, como José, Deus vai estar conosco apesar das circunstâncias. Motivo para chorar nós temos de sobra. Motivos para talvez desistir. Talvez muitos aqui estão pensando em desistir, mas Deus está falando, a tua árvore vai frutificar, porque você é fiel. Busque o Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, e Ele fará que você não seja atingido, nem pelos leões, nem pela fornalha. Davi, quando enfrentou Golias, ele pegou 5 pedras, mas na primeira ele matou o gigante. Mas se na primeira ele matou o gigante, ele levou 5, por quê? Faltou fé para ele? Não, porque Golias tinha 4 irmãos do mesmo tamanho que ele. Ele levou as outras 4, porque se os irmãos vierem, ele matava também. Isso está escrito e descrito lá em 2 Samuel 21:15. Não importa o tamanho do nosso gigante, nós temos a pedra nas mãos. Deus, Ele é soberano, e vamos buscá-lo de todo o nosso coração. E eu quero abençoar a igreja, para que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, possamos sair daqui alimentados com o poder do Deus vivo, do Deus de Daniel, e aprender, Pai, que apesar das circunstâncias, apesar de muitas vezes o holocausto estar ali, apesar de acharmos, Senhor Jesus, que não tem saída, portas vão se abrir, verdes pastos vão vir, e em nome de Jesus, Pai, este vale vai passar, assim como o nosso coração bate, sobe e desce, é volátil. Nós cremos que o Senhor está, em nome de Jesus, ocupando, Senhor Jesus, o lugar daquele problema, o lugar daquela causa na justiça, o lugar daquela situação da saúde, que muitos médicos já desenganaram. O Senhor é um Deus do impossível, e é o Senhor quem vai fazer a obra acontecer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, é melhor ter paz do que ter razão. Que Jesus abençoe você, a tua casa. Desculpe o horário adiantado. Vamos nos confraternizar, e um beijo no coração de vocês, uma semana maravilhosa na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.